Tudo comer, tudo dormir, tudo no fundo do mar. Tudo comer, tudo dormir, tudo no fundo do mar. Tudo comer, tudo dormir, tudo no fundo do mar. Tudo comer, tudo dormir, tudo no fundo do mar. Deu meia-noite, a lua faz um claro, eu assobo nos aros, vou brincar no vento leste. A aranha tece puxando o fio da teia, a ciência da abeia, da aranha e a minha, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, Oraiá, viu? Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastros vermelhos, é o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro, o amor é um bandoleiro, pode até custar dinheiro, é fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, Oraiá, tá? Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, Oraiá, viu? Todo mundo quer cheirar. A lua é clara, o sol tem rastros vermelhos, é o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro, o amor é um bandoleiro, pode até custar dinheiro, é fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, Oraiá, viu? Todo mundo quer cheirar, todo mundo quer cheirar, Oraiá, viu? Todo mundo quer cheirar. Deu meia-noite, a lua faz um claro, eu assobo nos aros, vou brincar no vento leste. A aranha tece, puxando o fio da teia, a ciência da abeia, da aranha e a minha, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, Oraiá, tá? Muita gente desconhece, muita gente desconhece, Oraiá, viu? Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastros vermelhos, é o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. A lua é clara, o sol tem rastros vermelhos, é o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. A lua é clara, o sol tem rastros vermelhos, é o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro, o amor é um bandoleiro, pode até custar dinheiro, mas é flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar, Oraiá, viu? Todo mundo quer cheirar. Muita gente desconhece, Oraiá, tá? Muita gente desconhece. Muita gente desconhece, Oraiá, viu? Muita gente desconhece. Muita gente desconhece, Oraiá. Muita gente desconhece.
Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens, como beijo meu pai, minha mãe. Como vai, meu pai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é. Alguém com seu carinho pra me confortar. Alguém com olhos e coração bem aberto pra me compreender. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar. Um homem preto de 1,82 m que caminha pelo palco, que tem um tapete listrado de azul, que é minha cor preferida. Num espaço cheio de livros, conhecido como biblioteca. Na esquerda, uma parede cheia de livros, quase até o teto. No fundo, janelas, cortinas laranja na esquerda, cortinas amarelas na direita. E na direita também, uma tela onde serão feitas as projeções dos sonetos interpretados em libras, na esquerda, minha, direita de vocês, e aqui na tela do lado esquerdo, Robson Benta interpreta quase parado os sonetos, para não atrapalhar a movimentação aqui na direita dos intérpretes que traduziram os sonetos para libras. Quanto menos movimento lá da esquerda, mais atenção aqui, onde o gesto fala. Duas fileiras de cadeiras e mais uma se formando para esperar mais pessoas. Aqui do centro eu acordo o meu corpo e falo apontando para o chão o meu rosto
para que se perceba que, mudando a voz, alguma coisa aconteceu. Minha boca está quase encostada no chão. Acordo meu corpo brincando de fazer apoio, flexionando os dois braços, ajoelhado no chão, porque se botar o pé lá no fundo não consigo levantar. Na esquerda, Núbia também resolveu se ajoelhar junto comigo, porque é muito companheira. Hoje com sua camisa preta elegante, sua calça cinza, corte de alfaiataria. Me acompanha no aquecimento, porque pessoas surdas podem estar na plateia e precisam saber o que eu estou falando. E eu falo muito enquanto acordo meu corpo, brincando bastante com os braços e com as mãos e caminhando um pouco atrás da Núbia, olhando para o teto, olhando para o fundo, para que a minha voz comece a ser compreendida. Aqui na esquerda. E andando para a direita. Uma outra prateleira cheia de livros, mas que não aparecem no nosso vídeo, mas aparece para quem está aqui e é uma informação importante para quem não está vendo. A tela, aqui na direita, branca, com 2 metros de altura, mas que começa a partir de 80 centímetros. Aqui serão projetadas as imagens. E os meus braços abertos em forma de cruz, que sempre lembra sofrimento, num primeiro momento. E eu gosto de brincar com os braços. E minhas pernas, apesar de ter já 61 anos, eu rolo muito no chão. Hoje estou um pouco mais cuidadoso, porque estou armado com 2 microfones de lapela. As caixinhas dos microfones nos meus bolsos dessa calça verde que está ficando marrom, porque desbota, parece. E a minha camisa batinha, quase branca, que começou bege. Minha sinusite me acompanha já desde o Natal de 2000 e alguma coisa. Eu sempre pensei que sinusite fosse um negócio que nascesse junto com a gente, mas a gente pode pegar, infelizmente. Passando por trás da Núbia, eu vou sentar aqui na esquerda, num sofá de 2 lugares, praticamente uma namoradeira, do tempo em que a sogra não precisava sentar no meio, porque é bem justinho. Almofadinhas nas costas. A Núbia está com seus óculos lindos, mas os meus estão ali na prateleira, aqui na esquerda, porque de vez em quando eu preciso ler alguma coisa. E a presbiopia, vista cansada, com nome técnico, já me pegou. Vou dar mais uns pulinhos, saltitos, com os 2 pés juntos. Hoje eu tô careca por causa do Valério. E quando eu boto a mão na minha cabeça e sinto falta do meu Black Power, eu lembro que eu gosto mais do teatro do que do meu cabelo. Ele cresce de novo. Talvez o personagem não volte. Nós vamos começar a nossa função e antes de chamar alguém da casa para saudar, eu quero falar de uma coisa que nós estamos investigando e que vai acontecer um pouco hoje para o bem de nós todos. Nosso espetáculo conta com acessibilidade plena para pessoas surdas, com a presença da Núbia aqui na esquerda de vocês. Moça bonita, de cabelo comprido, solto. Uma negra que usa óculos com uma armação quase lilás. Bonito. E nos trinques, como eu falei antes, com sua camisa preta elegante, sua calça de alfaiataria e aquele sapatinho
que só tem couro lá na ponta. Fica aparecendo o pé, eu nunca tinha visto. É um lacinho nas pontas. Não, o couro do sapato na ponta. Sim, entendi. Isso, e em cima desse corinho da ponta, que o pé todo fica aparecendo, é muito curioso isso, tem um laço preto. E eu tô com um tênis basiquinho preto, porque eu não gosto muito de calçado. Eu ando sempre de chinelo ou descalço, mas no frio eu descobri um tênis que parece um chinelo, que é esse pretinho aqui da All Star. A gente vai experimentar hoje a presença de uma pessoa cega na plateia e vocês vão perceber que eu começo a descrever um pouco o que está acontecendo, onde eu estou, o espaço que é aberto, amplo, atrás das cadeiras de vocês tem mais cadeira e o Gabriel, todo de preto, como o fotógrafo sempre está, com as duas câmeras que estão fazendo o registro dessa apresentação. O Roberto, que é nosso convidado, espectador, faz teatro com a gente, ficou responsável de me ajudar, e ele não sabia, estou comunicando agora. Orientar se a gente está falando demais sobre como as coisas estão acontecendo, se essa informação é necessária ou não, ele pode pontuar durante o trabalho. Temos alguma pessoa surda na plateia? Isso. Então vamos perceber que só vou me afastar muito da Núbia quando eu quiser mostrar como é ruim para a pessoa surda quando o intérprete está lá longe e agora ela veio para cá e foi para lá de novo, ou a pessoa ouve o que está acontecendo através da Libras ou ela vê. Nós temos tentado já há algum tempo trazer o intérprete para junto da cena para criar uma condição de equidade, igualdade e acessibilidade plena para todos. Vocês devem ter observado, né? Parabéns, ele falou parabéns. Obrigado. Porque na vida real, o que acontece mais comumente é a pessoa surda lê o espetáculo aqui no cantinho e eu vou aqui para a direita e me abaixo de joelhos aqui no chão para vocês tentarem imaginar a pessoa surda lendo o espetáculo aqui e o espetáculo acontecendo lá na esquerda onde está a Núbia. Ele está falando e perde muita informação. Isso, vai lá. Agora a Núbia vai explicar para ele e é o exercício que a gente coletivamente tem que fazer. Até ela entender tudo o que eu falei, falar para ele. E ele entender como vocês entenderam. Dito isso, a acessibilidade é um trabalho de nós todos. Então eu fico coladinho na Núbia, se eu fugir a Núbia vai atrás de mim, porque a gente está experimentando fazer na prática o que a gente acredita que tem que ser feito. Por isso, tanto o nosso espectador surdo quanto o nosso espectador cego vão poder interferir, como já aconteceu agora, para nos ensinar como é que a gente vai ter que agir para que eles estejam de verdade juntos. Se a gente decidir que a gente quer eles juntos. Porque a gente pode escolher não fazer. Mas nunca mais a gente vai poder dizer que não sabia, porque daí é muita cara de pau, né? Certo? Então, é também um momento educativo. Queria convidar para vir aqui agora no centro, nesse tapete maravilhoso, que não é o tapete vermelho, é o tapete azul, para, em nome da Hammurabi, Associação de Moradores do Bairro Itinga, fazer uma saudação ao nosso público. Pode vir, bonitona, é você mesma, a mais famosa. Você mesma, fala em nome da... Venha se apresente aqui. Ela tá... Você, não, a Letícia já fez da outra vez, hoje é você. Isso, venha com calma, vai dar tudo certo. Pode vir, isso, respira. Fica aqui no meio, que a Núbia vai interpretar a tua fala, e daí se você desmaiar, eu seguro. Ok. Vai lá. Combinado. Diga seu nome, se autodescreva, para que o Roberto saiba como você é. Meu nome é Maria Corinda da Silva Ferreira. Eu sou uma mulher de 61 anos, negra, e gosto muito disso. Gosto muito de ser mulher e gosto muito de ser negra. Faço parte da comunidade há alguns anos e
Não sei direito o que falar, porque é a primeira vez, e a primeira vez a gente não dá certo. É para dar um bom dia em nome da casa? E aí, em nome da Associação de Moradores do bairro Itinga, esse espaço que pra gente é sagrado, eu dou as boas-vindas a vocês e digo que nós estamos muito felizes em recebê-los para esse momento de contação de história, mas muito mais que isso, um momento de diálogo, de conversa, e que a gente vai descobrindo coisas através da poesia, através do teatro, e isso aquece muito o nosso coração. Qual é a cor da sua roupa? A cor da sua roupa. A cor da minha roupa. Nossa, então, eu estou com uma blusa preta, De manga comprida. de manga comprida, uma pashmina que tem elefante. Para a novela, pashmina. É o antigo cachecol que recebe nomes chiques, né? Os nomes mudam. Cachecol, é que ele é largo, pashmina Se a gente porque é falar, se a gente falar um cachecol para pessoa cega é o suficiente, né? Imagina um cachecol no pescoço, pashmina. Como será uma pashmina? Posso explicar? Pode explicar. Pode explicar, pashmina. É uma versão ampliada do cachecol. Ele é maior que o cachecol porque quando a gente está com frio a gente joga nas costas e ele cobre as costas e o braço. Ele tem uma função na vida da gente e é muito bom porque daí se a gente fica com calor a gente tira e coloca, tá? E aí eu também estou usando uma calça jeans azul, tô quase na vibe do Mas o jeans mais escuro, é o jeans mais escuro. E uma bota preta. Obrigada. Cabelo todo enroladinho, cacheadinho, os cachinhos. Você faz esses cachinhos fininhos, né? Ou ele faz sozinho? Não, eu lavo, passo um negocinho, ele já fica assim, ele se auto Todo enroladinho. Todo enroladinho e é grisalho. Somos contemporâneos, eu sou 61 também. 61. Uma boa safra. Então tá, muito obrigado pela acolhida. A gente vai seguir, viu? Não doeu nada, né? A gente foi levado a pensar que a gente não cabe aqui, fomos levados a pensar que a gente não cabe aqui, que o nosso jeito de falar não vai agradar. Muito cedo a gente aprende a se preocupar com o que os outros vão pensar. Desde a primeira vez que a mãe diz: sai desse portão nessa hora, o que os vizinhos vão pensar. E eu boto as mãos nas cadeiras, que minha mãe botava muito as duas mãos na cintura, tipo xícara assim, de duas alças, e ficava falando: sai do portão, o que os vizinhos vão pensar. A gente não tinha nem coragem, nem entendimento para dizer: vou saber, mãe, o que os vizinhos vão pensar? Mas sempre parecia uma coisa perigosa. E a gente saía. Daí a gente fica grande e se sente incapaz, inseguro para dizer bom dia, pensando que talvez a coisa tenha que ser diferente do que eu sou, do que eu faço, do que eu sei. A gente trabalha também para que esse medo suma. A gente cabe em todos os lugares, do jeito que a gente é. Errado está quem acha que não, que a gente tem que sair. Tá bom? Não tenha medo de ser quem você é, de falar como você fala. A experiência de hoje, não sei se alguém já viveu, da gente se preocupar de verdade com o espectador surdo, com o espectador cego, e permitir que eles nos ensinem dentro do trabalho, porque eles se propõem a isso também. Ok? Além do Robson aqui e da Núbia aqui eu vou falar uma coisa que eu esqueci de falar. Eu vou falar pela visão de vocês. Eu estou de frente, a minha esquerda é a direita de vocês e vice-versa. Eu vou usar sempre a referência de vocês para localizar a pessoa cega. Se eu falar esquerda, minha esquerda aqui, eu vou vir para a direita dele, confunde. A gente no palco, eu ensino sempre meus atores. Quando eu falo, estou lá dirigindo lá na frente, onde vocês estão, direita do espectador, que é o contrário da nossa. Mas para localizar a pessoa que não está enxergando. Né? Então tem livros na esquerda, tem livros na direita e tem livros atrás. A câmera está bem no meio, que é aqui no tapete onde eu estou. Quero apresentar o restante da equipe. À direita de vocês, aqui na frente do projetor, o Roberto pula 2 cadeiras, lá está o Juliano
camisetinha branca, encalorado, manga curta, uma calça xadrez linda, nesse momento segurando uma caixa de som. Do lado direito, mais direito, a Patrícia, que é nossa jornalista, assessora de imprensa e muitas outras coisas. Apaixonada também pelo nosso trabalho. Atrás da câmera, senhor... e a Patrícia está com uma jaquetinha de lã, contrastando com o Juliano de manga curta, uma blusa de lã maravilhosa, toda quadriculada, com amarelo, marrom, branco, que bonito, azul. São retângulos, não são quadrados, né? E esse também usa óculos. Ela, o Juliano, eu e a Núbia usamos óculos. O Gabriel não, que está todo de preto, já falei. Lá fora, quem passou lá fora, na mesa dos produtos do nosso lojinha, está a dona Iraci. Uma mulher que não roubou meu coração, porque senão eu morreria, mas me cativou. Tipo, para sempre. Eu quero ficar velhinho junto com ela. Antes de entrar no tema, eu quero falar que eu tinha uma cadeira de balanço e quando a gente casou, foi morar junto, eu comprei uma outra cadeira de balanço igual pra gente balançar lá depois dos 90, né? Que agora é muito cedo, 60, um do lado do outro. Também tá toda de preto hoje, mas ela tá com uma blusa laranja mostarda, laranja, mostarda, marrom, né? Com linhas pretas, horizontal e vertical. Bonito. É uma batinha, né? Também usa óculos. Uma loira de cabelo curto. Nós estamos nessa onda agora e eu estou careca hoje por causa do Valério. Mas eu gosto da minha coroa, black. O projeto Cruz e Souza para Todos nasce a partir da minha convivência com as pessoas surdas. Eu já sou apaixonado pelo Cruz e Souza, o maior poeta simbolista catarinense, desde muito cedo. A ideia de fazer o videobook com intérpretes de Libras, não só fazendo no vídeo, mas tendo o trabalho junto comigo de traduzir a poesia simbolista 1800 século XIX, para Libras, palavras que nem em português se usa muito, com sinais que precisam ser criados para que a comunidade surda tenha acesso. Nós não poderíamos fazer isso sem uma pessoa surda nos orientando. Nada sobre nós sem nós. Vamos produzir o vídeo para pessoas surdas. Nosso consultor, Darley Goulart, surdo profundo, nascido surdo, alfabetizado em português também, nos orientou, junto com a Núbia, a traduzir para Libras, que é uma língua visual. Então, no vídeo, para criar a equidade, nós dividimos a tela ao meio e não colocamos a janelinha lá embaixo, de Libras. E a grande dificuldade para o ator Robson Benta, que mexe muito com as mãos, e mexo agora para mostrar que eu não paro, fazer os sonetos parado para que a atenção fosse para a língua visual, foi tenso. Mas a gente, olhando, observa o quanto é importante que o meu movimento não tire a atenção do que é contado em Libras. E confesso que para gente que é vidente, ajuda bastante a criar sentidos para a poesia. E, para fazer o audiobook, que nós temos então os sonetos declamados com interpretação, Paulo Suldowski, que a comunidade cega conhece bastante, que agora está em Floripa, foi nosso consultor. Com ele a gente aprendeu que, apesar de existirem já vários leitores automáticos, eles são muito frios. E a gente sabe que a poesia, a literatura, é escrita também de uma forma, né, que a entonação faz a diferença no entendimento. E uma das características da poesia simbolista, do simbolismo, tanto verso quanto prosa, é a musicalidade na escolha das palavras. Nesse sentido, a leitura em Libras trouxe, porque Núbia e Darley são ótimos,
um balanço que nos leva para dentro do simbolismo. Ouvintes com as palavras e a comunidade surda com a dança que sugere a musicalidade mais do que o normal na fala em Libras. Isso é muito bacana. A gente vai aprendendo e acrescentando as coisas. A gente vai mostrar um primeiro vídeo que é da segunda edição, e na segunda edição a gente introduziu a audiodescrição. Por vários motivos, né? São ações que demandam um custo que nem sempre estão computadas nos orçamentos dos projetos. Nem sempre a gente sabe direito como é. Até entender como é, para não cometer excessos, demorou um pouco, mas na segunda edição fizemos 48 sonetos numa, os outros 48 na outra. Na segunda já contávamos com a audiodescrição. O Juliano vai ligar um vídeo para a gente entender um pouco como isso foi feito e para ter uma ideia já de como é que isso vai ser incluído nos audiovisuais, filmes, etc, etc, etc. Tá? Para que as pessoas cegas tenham também o entendimento do que está rolando. Beleza? Eu e a Núbia vamos sentar aqui na namoradeira, que é esse sofazinho do lado esquerdo, para acompanhar o vídeo daqui. Nota introdutória. Videobook em português e libras com 48 sonetos do poeta catarinense Cruz e Souza. Durante a apresentação dos poemas, a tela é dividida em duas janelas retangulares. À esquerda, o ator Robson Benta interpreta os sonetos e à direita são apresentados em libras de forma alternada pela intérprete Núbia Amorim e pelo ator surdo Darley Goulart. A moldura no entorno das janelas tem cor verde claro. No canto superior direito, ao fundo, parte de um texto manuscrito do poeta e os desenhos de um castiçal com uma vela acesa, entre um frasco de tinta e uma caneta tinteiro com bico de pena. No centro, acima das janelas, a logo do projeto, formada pelo desenho do rosto do poeta ao lado do título, em letras pretas, Cruz e Souza para Todos. À direita, o nome da obra em letra cursiva verde escura, Últimos Sonetos. Abaixo das janelas, a legenda em português e no rodapé, as logos de realização do projeto. Fundo verde claro, em animação, forma-se a logo do projeto com o desenho do rosto do poeta Cruz e Souza voltado para a esquerda. Ele é homem negro, com bigode e cabelos curtos e pretos. Cruz e Souza para Todos. Últimos Sonetos, segunda edição, 2022. No rodapé, as logos de realização. IMPAR, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento. Arte para Todos, Teatro e Desenvolvimento Humano. Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, edição 2021. Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. Videobook bilíngue, português e libras, com legenda e audiodescrição. Apresentação. Autores: Robson Benta e Iraci Zefeld. O ator Robson Benta é homem negro, de cabelos e barba crespos e grisalhos. A intérprete Núbia Amorim é mulher preta, de cabelos pretos, lisos e presos. Os dois usam camisas brancas e aparecem da cintura para cima. Ao fundo, uma parede cinza. Nesta nova edição do projeto Cruz e Souza para Todos, apresentamos a segunda parte dos poemas da obra Últimos Sonetos, publicada em 1905, 7 anos após a morte do poeta simbolista, homem preto e catarinense, que é o maior representante dessa corrente literária no Brasil e nos deixou um legado que não se resume à sua produção literária. Cruz e Souza também foi um crítico da sociedade escravagista, como fica evidente em vários de seus artigos para jornais e em alguns textos em prosa. Últimos Sonetos é uma obra composta por 96 poemas, escritos por Cruz e Souza um pouco antes de sua morte. Nesta edição, os 48 sonetos selecionados trazem a relação da escrita poética com a morte,
que era vivenciada pelo artista e observada por ele no comportamento das pessoas em relação à morte. Ele, o artista, estava morrendo. E como a arte é uma forma de registro da história e da sincronia do artista com o seu tempo, a morte estava presente em seus escritos. Porque a vida real é matéria que move o artista. Cruz de Souza era um homem preto, que apesar de letrado e pertencente a um grupo de intelectuais, sentia, como eu hoje ainda sinto, o preconceito em muitos contextos. Ser preto é ser sempre alvo de suspeita da ação policial. É ter menores chances de concorrer a uma vaga de emprego, é ter que justificar a todo momento nossa existência e comprovar nossas competências. É sair de casa todos os dias sabendo que vai enfrentar uma situação de racismo, de violência. Eu, como artista conectado com o meu tempo, percebo o preconceito racial atravessando pessoas pretas com deficiência, que muitas vezes são duplamente marginalizadas e têm sua existência dificultada ainda mais. Uso minha arte para ampliar os espaços de inclusão, impulsionado pela dor do poeta, que sofria com a tuberculose, uma doença que coloca o doente numa condição de exclusão, como são colocadas as pessoas com deficiência. Cruz de Souza para Todos é um projeto que integra o Programa de Formação Cultural Arte para Todos, que neste ano completa 10 anos de realizações artísticas e culturais, desenvolvidas com a participação de pessoas surdas, cegas, neurodiversas, com deficiência intelectual, deficiência física, transtorno mental e muitas outras características. Somos homens, mulheres, binários e não binários, adultos, jovens, idosos. Somos pretos, brancos e mestiços. Somos todos pessoas. Somos capazes de fazer arte. Somos iguais a todos, diferentes. E nossas diferentes características não podem ser usadas contra nós para nos impedir de pertencer ao nosso lugar. Nossa natureza merece respeito e aprendemos a lutar por ele. A animação da logo do projeto sobre fundo verde claro. Retorna à tela com o ator e a intérprete. Nesta segunda edição, também apresentamos um aprofundamento no estudo da língua portuguesa e da língua brasileira de sinais, acerca do uso dos sinônimos, uma das características do simbolismo. Nesta corrente literária, é comum o uso de diferentes palavras com o mesmo sentido, num mesmo poema. E também sua repetição, como forma de dar ritmo e sonoridade ao soneto. Então, ao traduzir os sonetos para Libras, um dos desafios foi compor esse sentido na língua de sinais. O trabalho foi feito em equipe, por mim, Robson Benta, ator e professor de teatro, pesquisador da obra de Cruz de Souza e intérprete dos sonetos em português. Pela Núbia Amorim, que me acompanha no vídeo fazendo a interpretação em Libras deste texto de apresentação e também de 24 sonetos. E do consultor e ator surdo, bilíngue, português e Libras, Darley Goulart, habilidoso artista e linguista, que nesta edição apresenta o resultado deste processo em 24 sonetos interpretados por ele. Na produção desta segunda edição, decidimos também agregar a audiodescrição ao videobook, como um convite a uma maior integração entre pessoas com diferentes necessidades de acessibilidade, para que todos, todas e todes possam juntos desfrutar a maravilhosa obra de Cruz de Souza. A tela escurece. Eu sempre permaneço um pouco sentado depois que coisas que eu ouço me afetam profundamente. O que a gente faz, e agora me levanto, com o que a gente sabe. O que a gente faz com o que a gente sabe.
Primeiro venho aqui para o centro para me ajoelhar e fazer uma reverência que aprendi com o tempo, que nós somos frutos das nossas experiências, que são legados tanto dos nossos como dos outros todos que vieram antes de nós. E particularmente falo da avó Antonina, da avó Maria, do meu pai Walter, da minha mãe Ivone, do vô Pedro, do vô Lúcio. E nesse momento reverencio ao grande Cruz de Souza que, como homem preto e artista como eu, deixou na sua poesia um legado para que eu continuasse fazendo esses questionamentos que nós vamos fazer hoje. Quero antecipadamente dizer para vocês todos que não existe nenhum ataque para ninguém que está aqui. É um momento em que um artista preto vai falar de um outro artista preto e, naturalmente, aparecerão dores no meu jeito de falar e de fazer. Na roda de conversa, no final, a gente pode comentar. Mas o objetivo não é colocar a culpa em ninguém. Porque a gente ignora muitas coisas e a ignorância é a única coisa que eu tolero hoje para permitir que pessoas ainda sejam racistas, machistas ou preconceituosas, de qualquer forma. Porque nós somos humanos, compartilhamos essa terra, e enquanto eu me movimento e giro e faço o movimento de quem está tentando pensar e entender por que em 2025 nós ainda não resolvemos essas questões. O que você não considera quando a pessoa é o outro? O que caracteriza uma pessoa? Por que que eu olho para alguém, escolho uma e reforço aqui com o meu dedo apontado para cima, uma característica para fazer o desenho do perfil completo da pessoa. Por exemplo, os pretos foram reconhecidos por mim desde pequeno como pessoas que deveriam se comportar de modo a acertar sempre, porque um preto errar significa muito, muito problema. Na escola só vi preto em navio abarrotado, corpos jogados fora, no açoite cortando cana. Uma criança que cresce tendo como referência a sua cor de pele num lugar de sofrimento, de dor, de incompetência, não vai ser muito feliz. Se quando eu tivesse meus 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, eu soubesse que o Cruz de Souza, vou tirar meus óculos aqui, torcendo para não pisar neles, que eu sou campeão. O maior poeta simbolista brasileiro e um dos maiores do mundo era preto. Machado de Assis, até então, o maior escritor da língua portuguesa / brasileira, era preto. O Egito, um país que fica na África, que não é um país, é um continente, o lugar onde foram construídas as pirâmides gigantescas, que até hoje intrigam cientistas e matemáticos, foram construídas por pessoas pretas. Eu poderia me defender melhor dos ataques, das projeções que faziam a minha vida lá na frente, porque eu era preto e os pretos não tinham feito nada na história. 2025, e eu tenho um aborrecimento muito grande na minha vida, que faz mais de 20 anos que foi promulgada a lei que obriga as escolas a ensinarem a história da cultura africana e da história indígena em todas as escolas. Eu vou sentar para não cair. Infelizmente, a lei não pegou. 2025.
Às vezes é impossível manter a voz calma, me manter sentado. Porque eu olho para as pessoas, muitos corpos na rua, nas casas, aqui na plateia, e eu tenho certeza que dentro de cada corpo tem uma pessoa igual a mim, cheia de medos, sonhos, vontades, desejos, frustrações, expectativas, que eu não faço ideia de quais sejam, assim como não sabem das minhas. O que eu faço com o que eu sei? Fico mais calado. Escuto mais. E se eu quiser saber, eu pergunto e escuto. Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Só uma pessoa preta sabe o que é ser preto. Só uma pessoa surda sabe o que é, nesse país, ser uma pessoa surda. Assim como uma pessoa cega, assim como uma mulher negra, como uma mulher negra periférica. Como uma mulher, de forma geral, que quando entende o que é assédio, se apercebe de que já foi vítima. Muitas vezes. Quando eu conheci artistas, pensadores, cientistas, pretos que fizeram grandes coisas nesse mundo, eu entendi o que era o racismo. Um projeto que tenta transformar a gente que é preto em menos pessoa, como fizeram com Cruz e Souza, o maior poeta simbolista brasileiro catarinense. Quem já ouviu falar na escola? Eu conheci Cruz e Souza adulto. Aqui, da terra. Ingleses se enchem de orgulho com seu Shakespeare. Nós, brasileiros, nos enchemos de orgulho com o Shakespeare deles. Negamos principalmente nossos artistas, pensadores pretos. É uma escolha. Mas é uma escolha da nossa cultura. Nenhum de nós escolheu, ao acordar, hoje vou ser racista. Se eu nunca convivi com pessoas pretas, é natural que quando eu veja uma pessoa preta por perto, as referências que eu tive determinam perigo, preguiça. Assim como os loucos, comecei a trabalhar com pessoas loucas faz 14 anos. Se eu não tivesse começado, talvez como todas as pessoas, a maioria das pessoas que vê o louco sempre nos filmes como uma pessoa que à noite se transforma, sai matando gente, bota no armário e de manhã vai levar os filhos na escola. A esquizofrenia é muito marginalizada. Então, na vida real, depois dessa experiência, as pessoas passam na frente de um CAPS, veem uma pessoa saindo e se afastam, mesmo que ela esteja muito tranquila. E eu caminho aqui, quase na ponta dos pés, porque as pessoas têm vontade de fugir. Porque mesmo calmos ali naquele momento, a imagem que vem é daquele que, uma certa hora, vira um giraia e sai matando gente. As únicas pessoas que não podem conseguir emprego são as que têm carimbo de um CID de transtorno. Se eu matar uma pessoa, cumprir meus 20 anos, eu posso conseguir um emprego. Se eu tenho carimbo de CID transtorno, ninguém me emprega, porque eu posso, a qualquer momento, tirar uma faca da cintura e matar todo mundo. Eu sou uma ameaça permanente. Nunca fui ameaçado nesses 14 anos. As pessoas loucas não são perigosas porque elas não são o surto, que é o momento da crise. Eu sou tratado como se eu fosse uma cor de pele e eu sou muito mais do que essa característica. As mulheres são tratadas como mulheres apenas. Entendendo o que a nossa sociedade patriarcal e machista pensa das mulheres, a gente responde.
O louco não é um transtorno, o louco é uma pessoa, como todos nós, que eventualmente pode ter uma crise para a qual já existe tratamento, que não é mais a internação em manicômios, que era um lugar de matar gente, como são as penitenciárias hoje. Com espaço para diálogo, eu entendo e reconheço em cada pessoa um ser humano que é capaz de muitas coisas. Fazer teatro, assistir teatro, subir montanha, dirigir. Tem gente até hoje que acha que uma pessoa surda não pode dirigir. A ideia, então, é falar com a mulher para saber o que é ser mulher. Eu não sei o que é o medo de sair 2 quadras à noite porque tem a luz de um poste queimado para ir na padaria. A mulher sabe. E não vai se combater isso sem os homens. Como a gente não resolve o racismo como uma luta só de gente preta. A gente precisa das pessoas de pele clara junto. Como as mulheres precisam dos homens, como os não gays precisam dos héteros e de todos os outros. É simples. Na teoria. Mudar a nossa cultura é complicado. Cruz de Souza nasceu em 1861, num Brasil escravagista. Era demais para os brancos aceitarem aquele preto, porque pretos naquele período não podiam aprender nem a ler, nem a escrever, muito menos usar calçado. E o Cruz de Souza se vestia, dentro das possibilidades, a caráter. E era muito estranho também para os pretos, que o consideravam muito branco, por estar perto dos brancos, por escrever como os brancos, por se vestir como os brancos. Não imagino o que foi esse conflito para ele. A gente preta hoje sente-se sempre deslocada dos espaços, principalmente os de cultura. Apenas 100 anos depois da abolição da escravatura, foi criada a primeira escola onde pretos podiam estudar. Pelo menos 4 gerações cresceram entendendo que seu lugar era na periferia, na ignorância, na falta de espaço. Entendendo e conhecendo esses capítulos, como é possível alguém achar que não há necessidade de se criar um sistema de cota como uma reparação da humanidade? Não de quem hoje desfruta do privilégio de não ter passado historicamente por esse sofrimento. Me parece que é só não saber como foi e entender. Mas, insisto, a pessoa ainda pode escolher. Coisas que a gente aprende. Pessoas surdas podem entrar na escola para serem, entre aspas, incluídas no fundo da sala conversando apenas com o intérprete. Delícia, né? Sem material em libras. Então, apaixonado por Cruz de Souza, conhecendo pessoas surdas e cegas, uso minha arte para apresentar a eles o Cruz de Souza. Mas não dá para separar o Cruz de Souza poeta do Cruz de Souza homem preto. Então, preciso falar de racismo. Não dá para falar de racismo achando que a dor do machismo, da homofobia, é menos dor. Então, o que você faz com o que você sabe? Assume que você sabe e faz. Ou não faz, mas não diz mais que não sabia. A gente vai ver uma sequência de sonetos do Cruz de Souza, comigo, com a Núbia e com o Darley, para vocês viajarem um pouco na obra, na poesia, porque a gente fala da dor do poeta enquanto escrevia esses últimos sonetos, porque ele estava morrendo de tuberculose e ele sabia que ia morrer. O artista está conectado com o seu tempo sempre. Então, é natural que a dor esteja presente, que os questionamentos sobre o racismo, sobre o não acolhimento da sua poesia, porque antes de ler via-se a cor da sua pele. Uma rodadinha
com 5 sonetos. Inefável. Nada há que me domine e que me vença, quando a minha alma mudamente acorda. Ela rebenta em flor, ela transborda nos alvoroços da emoção imensa. Sou como um réu de celestial sentença, condenado do amor, que se recorda do amor e sempre no silêncio borda de estrelas todo o céu em que erra e pensa. Claros, meus olhos tornam-se mais claros, e tudo vejo dos encantos raros e de outras mais serenas madrugadas. Todas as vozes que procuro e chamo, ouço-as dentro de mim, porque eu as amo, na minha alma volteando arrebatadas. Grande amor. Grande amor. Grande amor, grande mistério, que as nossas almas trêmulas enlaça, céu que nos beija, céu que nos abraça, num abismo de luz profundo e sério. Eterno espasmo de um desejo etéreo e bálsamo dos bálsamos da graça, chama secreta que nas almas passa e deixa nelas um clarão sidéreo. Cântico de anjos e de arcanjos vagos, junto às águas sonâmbulas de lagos, sob as claras estrelas desprendido. Selo perpétuo, puro e peregrino, que prende as almas num igual destino, num beijo fecundado num gemido. Pacto das Almas. A Nestor Vítor, por devotamento e admiração. 12 de outubro de 1897. Longe de tudo, é livre, livre desta vã matéria, longe, nos claros astros peregrinos, que havemos de encontrar os dons divinos e a grande paz sidérea. Cá, nesta humana e trágica miséria, nestes surdos abismos assassinos, teremos de colher de atros destinos a flor apodrecida e deletéria. O baixo mundo que troveja e brama só nos mostra a caveira e só a lama. Ah, só a lama e movimentos laços. Mas as almas irmãs, almas perfeitas, hão de trocar nas regiões eleitas largos, profundos, imortais abraços. Alma das almas. Alma das almas, minha irmã gloriosa, divina irradiação do sentimento. Quando estarás no azul deslumbramento, perto de mim na grande paz radiosa? Tu, que és a lua da mansão de rosa, da graça e do supremo encantamento, o círio astral do augusto pensamento, velando eternamente a fé chorosa. Alma das almas, meu consolo amigo, seio celeste, sacrossanto abrigo, serena e constelada imensidade. Entre os teus beijos de eterial carícia, sorrindo e soluçando de delícia, quando te abraçarei na eternidade? Para sempre. Ah, para sempre agora. Não nos separaremos nem um dia. Nunca mais nesta harmonia das nossas almas de divina aurora. A voz do céu pode vibrar sonora, ou do inferno a sinistra sinfonia, que num fundo de astral melancolia
minha alma com tua alma goza e chora. Para sempre está feito o augusto pacto. Cegos, serenos de celeste tato, do sonho envoltos na estrelada rede. E perdidas, perdidas no infinito, as nossas almas no clarão bendito, hão de enfim saciar toda esta sede. Só é possível escolher entre opções. Quando a gente tem no cardápio duas opções, a gente pode escolher uma ou a outra, ou nenhuma, ou as duas. A nossa natureza é poesia, é música, é dança, é criatividade. O nosso modo de produção, ao transformar tudo em produto, teve que achar um modo de classificar o que é bom, o que é ruim, o que é normal, o que é anormal. E nos impediu de criar, de dançar, de cantar. Porque a gente não é igual ao modelo. E a gente ficou triste e nem percebeu. Eu fico imaginando o que foi para o menino, para o jovem, e jovem porque ele morreu com 37 anos, ter reconhecido a qualidade da sua literatura, 3, 4, 5 línguas que ele falava, e simplesmente sua criação era jogada fora, porque primeiro viam um homem preto num contexto de escravidão. Essa vergonha a gente traz até hoje. Nosso papel é então dizer para os nossos e para os outros, porque a gente pode cuidar de todos, porque todos vão conviver conosco nesse mundo. Tem espaço para todos? Não julgue uma pessoa por uma característica sua. Ninguém é uma coisa só. Eu não sou só um homem preto. A Núbia não é só uma mulher. O louco não é um surto. A obra do Cruz e Souza é gigante. E para eu ler e conhecer, eu não preciso pensar na cor da pele dele. Ou não deveria pensar. A ignorância tem desculpa. O que eu faço com as coisas que eu sei, que eu aprendo? Eu posso escolher eliminar essas pessoas porque o capitalismo me ensinou isso. É tudo uma competição. Todo mundo é meu inimigo. Até em casa. Como é que a sua irmã come a mesma coisa que você e ela tira 10 e você tira só 5, Patrícia? A gente não consegue dizer porque não entende direito. Mãe, será que não é porque a gente é diferente? O que nos torna iguais? Nada nos torna iguais. Nada. A confusão dentro da minha cabeça para escolher alguma coisa é igual à confusão na cabeça de qualquer um de vocês. Vai saber por que caminhos eu andei para chegar numa escolha. E tem gente que ainda diz pra gente, se eu fosse tu, não teria feito isso, Juliano. Teria feito. Se tu fosse eu, tu teria feito porque tu seria eu. Esse poder que a gente acha que tem de dizer para a pessoa, depois da gente ter passado, no meu caso, 61 anos pensando, que o que eu decidi vai se encaixar direitinho no conhecimento e na vivência da outra pessoa. Olha que louco isso, né? A grande lição que você faz com o que você sabe, para mim, é pare, observe, tente entender se quiser se envolver. Eu decidi me envolver com as pessoas com deficiência porque eu sou um artista que sofreu muito preconceito para ser artista. Com 11 anos eu sonhei em fazer teatro.
O Cruz de Souza, com 5, começou a escrever. E meu pai dizia: você vê ator preto nas novelas, meu filho. Ele não conhecia teatro, a referência de interpretação era a televisão. Só me desestimulava, mas eu não desisti. Eu vivo de teatro até hoje, mas tive que sair daquele lugar. Nem todo mundo tem essa sacada de ir buscar. Porque a gente espera sempre que as coisas estejam perto de nós, para todas as pessoas. Parece que tudo é legítimo sempre, se todo mundo faz, se todo mundo fala. Então aqui tem um preto falando de um outro preto que nos deixou essa dica. Pergunte, ele não conseguiu responder. Vários sonetos ele pergunta para Deus, para Alá, para todos os deuses que ele já ouviu falar. Qual é o Deus que considera justo que uma pessoa seja tratada como menos pessoa? O que se tira de uma pessoa para aceitar que ela passe fome, que ela sinta dor, e isso não é problema? Comigo, também sou uma pessoa, né? Eu tenho sentimentos, eu não sou uma máquina. Com o outro, corpo mole, preguiça, não aguenta nada, não quer saber de trabalhar, vive chorando, né? Uma manteiga derretida. A gente aprendeu assim. A gente pensa muito pouco no quanto as coisas nos afetam. E literalmente a gente não se coloca no lugar do outro como pessoa. Não é maldade. A gente aprendeu assim. A gente brigou com o irmão que tirava 10, porque eu perdi o meu presente por causa do 10 dele. A gente não precisa competir com ninguém. Eu não sei do que tinham medo da poesia do Cruz de Souza. Acho que era só porque ele era preto mesmo. E a coisa mais forte era tirar essas pessoas do radar. Porque naquele período o projeto era embranquecer. Era quase abolição. Ele morreu 1 ano depois da abolição. Então já se falava em acabar com isso, menos no Brasil. Mas a cabeça das pessoas não muda. Não se muda a cabeça das pessoas com uma lei, com um discurso. Eu acreditei durante muito tempo que eu podia mudar o mundo. Como acredito todos vocês, em algum momento das suas vidas, pensaram que suas ideias, suas descobertas poderiam salvar o mundo. Depois, pensei na América Latina. Mais tarde no Brasil, depois em Santa Catarina, depois em Joinville, depois no bairro Vila Nova, depois na minha rua, na minha família, com a minha mulher, minha companheira, com meu filho pequeno. Não, a gente não muda ninguém. A gente só muda a gente. Então a solução é: o que eu faço com as coisas que eu sei? Além de dizer, eu preciso me comportar de forma coerente com o que eu digo. E se eu vejo uma pessoa dentro de cada corpo, eu preciso lembrar o tempo todo o que significa ser uma pessoa. O que dói numa pessoa. O que uma pessoa planeja. O que uma pessoa cria é diferente do que eu crio. Como comparar? É mais bonito. A partir de onde? De regras que se criam sem a nossa participação. Quantas coisas a gente escolhe na vida? Quantas coisas cada um de nós aqui escolheu da sua vida? Dependendo da família, eu só começo a pensar depois da faculdade. Dependendo da família, depois do ensino médio, que eu estou jogado no mercado de trabalho, porque eu fiz um curso técnico, e agora eu vou escolher o que eu quero fazer. Mas já passou um monte de coisas que eu não pude escolher, já veio pronta. Se eu nasci menino, umas coisas. Se eu nasci menina, outras coisas. Daí já está pronto e a gente não quer mais mudar, porque também já ficou tanto tempo naquilo e a gente só sabe isso, que a gente tem que dar certo.
do jeito que os outros querem. Do jeito que os outros querem. A gente não pode mais olhar para as pessoas. Quem é que está me olhando? Está me encarando por quê? Tem a tua marca? A gente sabe quando alguém está olhando com maldade. Mas é melhor não olhar para não ter que pensar se é ou não é. Então a gente já não olha para todo mundo, vai no mercado e só vê produto, só fala com o açougueiro, com o padeiro, quando fala, e consegue não ver pessoas circulando. Se a gente não vê pessoas, a gente não imagina a diversidade. Porque também já está pronto isso na nossa cabeça, né? Apresentar a obra do Cruz e Souza é mostrar a genialidade do trabalho, é falar da dor. Porque ele escreveu muito da dor. Se eu dou hoje, pós-abolição, com cota, podendo me vestir, estudar, imagina lá. Mesmo assim ele escreveu. Morreu sem entender qual Deus admite tudo isso. Como é possível entrar numa igreja, rezar, abraço da paz, irmão, e sair na porta chutando as pessoas? Colocando grades na porta. Eu fico impressionado, porque muitas igrejas estão colocando grades nas portas para depois de lembrar do cara que construiu essa igreja para abrigar os excluídos, colocar a grade e trancar para que esses excluídos não entrem porque eles vão querer dormir ali. Esse tipo de contradição me afastou do espaço igreja, mas não do entendimento que eu trago aos quais eu reverenciei aqui, que me proporcionaram e colaram em mim a ideia de que as pessoas todas merecem respeito. Ninguém tira nada de mim por existir. Ninguém. Se a gente escutar as mulheres, a gente vai entender a gravidade do machismo. Se a gente escutar os pretos, a gente vai entender a dor. Se a gente escutar os velhos, porque eu estou ficando velho, já começo a ouvir que meu espaço diminui. Oi. Qual é o seu Deus? Qual é a sua fé? Onde você aprendeu? O que você sente com essas coisas? Como é possível? Como é possível a gente se desumanizar do jeito que a gente se desumanizou? Dói, mas a gente tem que ser solidário entre nós e pensar junto. O que eu vou mudar em mim para contribuir com os que não sabem? Que não vai ser gritar, que não vai ser rachar a cabeça e botar lá dentro. Meu pai dizia, às vezes parece que alguém tem que rachar a cabeça e botar a informação lá dentro. Não funciona. A gente não muda com discurso, com peça de teatro, com obra de arte, com palanque, com qualquer coisa. Porque tem que passar por dentro da pessoa. E esse trabalho, acredito que passa por dentro de vocês de um jeito às vezes desconfortável, mas não é para deixá-las desconfortáveis. É para a gente sair da ignorância e entender de verdade o que é a dor do preconceito. Qualquer um, mais baixo, mais gordo, mais magro, careca, cabeludo, velho, novo, mulher, gay, não gay, rico, pobre, deficiente físico, dói igual. Porque a gente já sabe que o negócio vai ser ruim. Por que a gente faz a coisa ficar ruim para o outro, para outra? O que a gente ganha? Vamos escutar um pouco de poesia que fala de dor, porque esse homem estava morrendo. Mesmo falando da dor, a qualidade da escolha das palavras segue o simbolismo, musicalidade, texto elaborado para falar de dor. Porque a poesia permanece com o artista. Eu não vou deixar nunca de ser artista. Os que não encararam a sua arte, muitas vezes é porque
foram comparados. O que você acha que vai viver com essa voz de cantor? Como se os concursos e a indústria tivessem aparecido antes da gente entender que cantava para se divertir, para celebrar. Cantava, desenhava, pintava. Hoje as pessoas não sabem dançar, não sabem desenhar, não sabem cantar, não têm voz para cantar, mas falam. Porque elas se comparam, mesmo sabendo que a gente não é igual, com os outros. Como se estivessem sempre se preparando para participar de um concurso. Negando nossa natureza, a gente nasce artista. A gente nasce artista. Como o conhecimento, a escola é o grande classificador. Se você não passar pela escola, se você não estudar, você não vai ser ninguém. Como assim uma pessoa que existe, cá está, pode não ser alguém? Será que as pessoas não aprendiam, não criavam antes da escola? Quem criou essa escola? Que agora manda em quem vai ser alguém, em quem vai prestar para viver. Cruz e Souza, segundo lote de poemas, nós aprendemos. Depois da primeira em que eu dei 3 míseros sonetos para o Darley fazer, num grupo de 48, e só me toquei quando assisti completo. Por que o Darley está só com 3 sonetos, eu pensei. E a resposta já veio, porque eu escolhi que ele fizesse 3. E a Núbia, os outros 45. Percebe que a gente demora um pouco para entender que o que a gente entendeu tem que corresponder a uma ação? Para não parecer vingança, 3 para a Núbia e 45 para ele, a gente dividiu 24 para cada um. Tá? A gente vai assistir agora um pouco mais de Darley do que Núbia. Mas lá no videobook, audiobook no YouTube, vocês vão ver 24 de cada um. Né? E antes de se perguntarem por que ele só tem 3 no primeiro, é porque passou batido. Porque eu não tinha entendido que isso fazia parte. Mas a gente pode ir mudando, como a audiodescrição entra no segundo, como a intérprete mais colada aqui no ator tem sido nossa prática nos espetáculos. Porque eles nos disseram e nos fizeram ver e compreender e mostrar que é possível. Muda o jeito de olhar para todo mundo, porque parece que o tempo precisa ser alargado e precisa mesmo. A gente precisa lembrar que o nosso relógio é muito mais lento do que aquele relógio da fábrica. A gente não se comunica, a gente não conversa, a gente não respeita porque não olha para as pessoas e porque não tem mais tempo de fazer as coisas. Nunca dá tempo. E virou uma desculpa. Só que na vida real, essa incompletude nos deixa, assim, acostumados a não terminar as coisas. Então, não dá para mudar, né? Não vai mudar o mundo, né? As coisas sempre foram assim. Não dá tempo para nada, a gente não consegue terminar as coisas. Cruz e Souza, segundo lote. Vamos para a cadeira, Núbia, que eu falo muito. Depois eu explico por que eu falo muito. A animação da logo do projeto sobre fundo verde claro. Bondade. É a bondade que te faz formosa, que a alma te diviniza e transfigura. É a bondade, a rosa da ternura, que te perfuma com perfume a rosa. Teu ser angelical de luz bondosa verte em meu ser a mais sutil doçura. Uma celeste límpida frescura, um encanto, uma paz maravilhosa. Eu afronto contigo os vampirismos, os corruptos e mórbidos abismos que em vão buscam tentar-me no caminho. Na suave, na doce claridade, no consolo de amor dessa bondade, bebo a tua alma como etéreo vinho. A tela escurece. Darley. Triunfo supremo. Quem anda pelas lágrimas perdido, sonâmbulo dos trágicos flagelos, é quem deixou para sempre esquecido o mundo e os fúteis ouropéis mais belos. É quem ficou no mundo redimido,
expurgado dos vícios mais singelos, e disse a tudo o adeus indefinido. E desprendeu-se dos carnais anelos. É quem entrou por todas as batalhas, as mãos e os pés e o flanco ensanguentando, amortalhado em todas as mortalhas. Quem florestas e mares foi rasgando, e entre raios, pedradas e metralhas, ficou gemendo, mas ficou sonhando. Renascimento. A alma não fica inteiramente morta. Vagas ressurreições do sentimento abrem já, devagar, porta por porta, os palácios reais do encantamento. Morrer, findar, desfalecer, que importa para o secreto e fundo movimento que a alma transporta, sublimiza e exorta. Ao grande bem do grande pensamento, chamas novas e belas vão raiando, vão se acendendo os límpidos altares. E as almas vão sorrindo e vão orando. E pela curva dos longínquos ares, ei-las que vêm, como o imprevisto bando dos albatrozes dos estranhos mares. Na luz. De soluço em soluço a alma gravita. De soluço em soluço a alma estremece. Anseia, sonha, se recorda, esquece. E do centro da luz dorme contrita. Dorme na paz sacramental bendita, onde tudo mais puro resplandece, onde a imortalidade refloresce em tudo, e tudo em cânticos palpita. Sereia celestial entre as sereias, ela só quer despedaçar cadeias de soluço em soluço a alma nervosa. Ela só quer despedaçar algemas e respirar nas amplidões supremas. Respirar. Respirar na luz radiosa. Sexta-feira Santa. Lua absíntica, verde, feiticeira, pasmada como um vício monstruoso. Um cão estranho fuça na esterqueira, uivando para o espaço fabuloso. É esta a negra e santa sexta-feira. Cristo está morto como um vil leproso, chagado e frio na feroz cegueira da morte, o sangue roxo e tenebroso. A serpente do mal e do pecado, um sinistro veneno esverdeado verte do morto na mudez serena. Mas na sagrada redenção do Cristo, em vez do grande amor puro, imprevisto, brotam fosforescências de gangrena. A tela escurece. Ódio sagrado. Ó meu ódio majestoso, meu ódio santo e puro e benfazejo. Unge-me a fronte com teu grande beijo. Torna-me humilde e torna-me orgulhoso. Humilde com os humildes, generoso, orgulhoso com os seres sem desejo, sem bondade, sem fé e sem lampejo de sol fecundador e carinhoso. Ó meu ódio, meu lábaro bendito de minha alma agitado no infinito, através de outros lábaros sagrados. Ódio são, ódio bom, sê meu escudo contra os vilões do amor, que infamam tudo das 7 torres dos mortais pecados. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Enquanto caminho, penso no tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Nós ainda temos tempo. Mas eu vou falar a última coisa que eu quero falar para vocês antes da gente conversar junto. A gente precisa falar de política, que infelizmente foi reduzida à política partidária. E com isso nos tiraram o lugar de participar. São as decisões políticas
que fecham os hospitais psiquiátricos, as clínicas que torturam e matam, e criam a RAPS, que trata com mais humanidade e reconhece na pessoa que tem algum sofrimento mental uma pessoa. Mas também é uma decisão política que pode acabar com isso. É uma decisão política que cria a obrigatoriedade de se falar da cultura africana e indígena nas escolas. E aí uma decisão política não deixa isso acontecer por escolha política. E lá vou eu de novo para a cruz, aqui na tela. E como eu falei no começo, a cruz só nos lembra dor, num primeiro momento. Porque nos remete à dor de um lugar onde as pessoas só sofreram. E eu sempre lembro, toda vez que eu faço essa cruz aqui na frente da tela, do que me motiva sempre a continuar falando em política. É um dos episódios em que eu fui vítima de racismo. Eu vou fazer aqui, bem aqui na esquerda, para deixar a nuvem no meio, que eu sofri racismo violento 2 vezes nessa Joinville, e eu moro aqui há 41 anos. E as 2 vezes foi pela polícia. Na segunda vez, estava eu de moto e escutei aqueles negócios que falam para parar. Eu parei. Desça da moto. Desci. Tire sua bolsa, sua mochila. Tirei, coloquei no chão. Levante os braços, levantei os braços e fui apalpado. Apalpado, 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 apalpado. E depois minha bolsa foi aberta e as coisas foram sendo colocadas no chão ali na minha frente. E eu com as mãos para cima. Sabe, é um assalto? Mãos ao alto? Lá estava eu. Quando abriram minha mochila e também foram tirando as coisas de dentro e colocando ali no chão. E eu, mãos ao alto. De repente os policiais se afastaram e ficaram conversando entre eles. E eu ali, mãos ao alto. Ousei perguntar depois de um tempo: posso baixar minhas mãos? Parece que eles não ouviram, mas com todo cuidado eu fui baixando. Porque eu já aprendi que movimentos bruscos podem causar impressões ruins e podem resultar em coisas ruins. Fui baixando. Com cuidado, com calma, sem gestos bruscos. Até que deu um alívio nos ombros, porque eu já estava ficando cansado de ficar com as mãos ao alto. Aí eles me viram e voltaram para perto de mim e me perguntaram: o senhor tem algum ilícito aí com o senhor? O quê? Me apalparam? Viraram minhas coisas na calçada? Não acharam nada e agora vem me perguntar por que não perguntou antes? Eu teria respondido. Isso é o que eu queria dizer, mas na verdade eu disse: não, senhor. Porque eu imaginei o que os outros policiais podiam pensar da minha resposta, que, embora verdadeira, talvez parecesse um desacato à autoridade, que até então só tinha desacatado. Então a gente precisa falar de política. Eu não vou brigar com a polícia, mas eu preciso falar dessas coisas. Eu escolhi não sair mais à noite porque eu sou um corpo matável.
E não me incomoda saber que eu posso escolher entre morrer ou não, correr o risco de morrer ou não, e fazer outras coisas. Eu podia não me importar com isso e morrer. Então, escolher a vida é sempre, para mim, a melhor escolha. Mas eu não deixo de fazer política e denunciar e falar sobre isso. Sobre essas coisas, a gente precisa falar junto. É isso, por enquanto. A gente pode se aplaudir, porque vocês foram, até agora, um bom público. Obrigado.